Boa tarde, gente. Boa sexta-feira. Sextou, né? Hoje a gente já cumpriu a carga de aulas por semana, tá? Então a gente tem as aulas semanais, né? Toda semana eu tenho que postar a, a quantidade de aulas que nós teríamos presencial aqui na plataforma, né? A gente já fez a dessa semana, tá certo? Mas eu decidi, é uma decisão minha, de toda sexta-feira eu vou postar uma aula extra, tá? Eu sei que na idade de vocês, talvez eu vou tentar fazer com que vocês entendam, mas talvez na idade de vocês eu também ia fazer um esforço para não entender, tá? Mas espero que dê certo. Vocês têm um conteúdo, todos os anos vocês têm um conteúdo que eu tenho que passar para vocês, eu na minha matéria História e nas demais também. Que para vocês muitas vezes pode parecer desnecessário, vocês podem não ver utilização para isso. Mas tem, tá? Tudo que vocês aprendem na escola, por mais que possa parecer na cabeça de vocês que nunca vai ser utilizado, e pode realmente não ser utilizado, mas é enorme a chance de ser. Tá? O que nós fazemos no ensino fundamental é dar para vocês um conhecimento amplo, para que você, quando você tiver a maturidade de escolher que carreira você vai seguir, o que você vai fazer da sua vida, você tenha uma base para dar sequência. Tá? Então, muitas vezes, você está lá fazendo matemática, um treco que você não tem a menor ideia de para que serve, que hoje realmente você vai ver que não serve para nada, mas que lá, quando você escolher sua profissão, um arquiteto, engenheiro, o que quer que seja, você vai ter que utilizar. E aí você vai precisar desse conhecimento básico que você recebeu. Muitas vezes você esqueceu, acha que não lembra mais, mas que na hora ali a sua memória vai buscar. Eu estou falando isso porque eu sei que é assim. Tá? Muita coisa que eu aprendi na idade de vocês e deletou, quando eu fui fazer história, voltou. Por mais que não tivesse ali na minha visão, quando eu precisei estava lá, pelo menos uma base de onde eu parti. E no caso da história, é para que você entenda o processo de como a gente vive, tá? Como é a nossa forma de viver hoje. Não aconteceu do nada. Tá? Tem um ditado chinês que diz que para você mudar a sua vida, que é o que eu espero que todos queiram, né, melhorar a vida, progredir, você tem que, a primeira coisa que você tem que saber é de onde você veio e aonde você está. Tá? Você tem que ter a consciência do que você tem, por que as coisas funcionam desse jeito, para aí sim você ter mecanismos para mudar. Você não muda uma coisa sem saber o que você tem, ou o que você vive, aonde você está inserido. Então essa é a minha função como historiador. Eu tenho um conteúdo para passar para vocês todos os anos. Todas as matérias têm. E é um conteúdo que é basicamente linear. Para você entender sobre a independência do Brasil, você vai ter que entender o processo que levou à descoberta, o que aconteceu, por que eles navegaram, quando eles chegaram na América, o que eles queriam com a América, por que eles decidiram colonizar. Então é um conhecimento que ele é linear. Não adianta eu querer te explicar o final se você não tem o início. É como se você assistiu o filme do Harry Potter, assistiu o último e depois assistiu o primeiro, e depois assistiu o quarto, e depois eu não sei quantos tem. Mas para que você entenda a história de uma maneira mais positiva, producente, você tem que ter uma sequência. Por mais que essa sequência muita gente diga que é antigo, que é arcaico, que é tradicional, mas infelizmente a gente precisa ter uma sequência, um começo, meio, fim, para a gente entender as coisas. No caso específico de vocês, essa pandemia acabou prejudicando isso. No ano passado a gente foi começar a ter as aulas virtuais bem adiantado, já não era no início do ano, já foi lá para abril, maio. Uma ou duas por semana, as coisas foram feitas de acordo com o que dava para ser feito, ninguém tinha muita ideia do que fazer, como proceder, é uma situação nova, ninguém sabia como fazer.
Então vocês perderam muita coisa. Esse ano a gente imaginava já estar numa situação diferente, infelizmente, por motivos que não vale a pena aqui ficar falando, mas as coisas, as atitudes, as ações não foram tomadas, a gente continua na pandemia, continua sem ser vacinado, então continuamos perdendo, tá? Tanto que vocês estão aí no 7º ano, alguns outros no 9º, mas eu estou dando matéria para vocês do ano anterior, do ano que a gente não teve aula. Tá? Então quem está no 7º está tendo aula do 6º, quem está no 8º está tendo aula do conteúdo do 7º. A ideia é concentrar esse conteúdo em pontos principais para que você tenha essa base de linearidade, para que você entenda o processo histórico. Tá? O 9º está tendo matéria de 8º. Enquanto eu quero acabar logo, passar esse negócio, mas de uma maneira completa, para que a gente possa entrar na matéria do 9º, do 8º, do 7º, na matéria que você está. Afinal, vocês vão ter no final do ano que dar uma sequência, uma direção para a vida de vocês, né? No caso, principalmente do 9º ano, vocês vão ter que se preparar para buscar outras escolas e tudo mais. Mas eu não quero fazer uma boca banguela. Entende isso? E aí de repente pula para uma outra coisa que não faz sentido nenhum. Eu quero dar essa linearidade para vocês. Então nós temos aí as aulas semanais que eu estou postando aqui para vocês, colocando os textos, leiam os textos. E tem gente até que reclamou, pô professor, você estava dando aula de coisa que o senhor até pôs no ano passado. Tem algumas coisas que eu até pus mesmo, mas eu tenho que passar tudo de novo. Se eu me propus a dar o conteúdo do 6º, eu estou dando de novo o conteúdo todo, para quem viu e para quem não viu. Uma outra coisa pode até calhar repetida, mas faz parte. Imagina para mim que estou tendo que fazer o vídeo. Então nessas aulas de sexta-feira eu vou dar uma aula extra, não vou considerar presença, não vou dar nota, não vou dar nada disso. Essa aula de sexta-feira é uma aula extra que você assista se quiser. É óbvio que eu prefiro que você assista, até que ela não vai entrar nessa linearidade, se você não ver ela não vai atrapalhar, mas é algo que está fora, que vai te dar um conhecimento fora do que está no conteúdo determinado. Então é algo para abrir a sua mente para outras questões que por falta de tempo a gente não vai discutir tão profundamente, tá certo? Na aula de hoje eu optei por falar sobre algo que eu já falei, já citei, mas que a gente hoje vai falar um pouquinho mais de profundidade. Que é uma coisa chamada, o nome é feio, hein? Etnocentrismo. Tá? Eurocentrismo, perdão, errei. Olha. Eurocentrismo. Tá? Que entra também na ideia do etnocentrismo. Vou falar específico no caso da história, mas vale para todas as outras áreas também, certo? Vamos lá. Vou começar com uma questão que eu acho que eu até já fiz, já comentei sobre vocês, e se eu achar esse pedaço desse vídeo, eu vou colocar para vocês verem aqui junto com essa aula. Tem um filme que é do Thor. Não sei se vocês já viram, não sei se é 1 ou 2 ou 3, eu não sou muito bom para esses negócios de Vingadores, não. Mas tem um filme do Thor que não é o primeiro, ou talvez seja, eu não sei, que ele está num outro planeta, lutando contra o povo do planeta, ele e os amigos dele lá matando os caras, destruindo tudo, e aí os caras são grandes, são feiosos e tudo, e vêm pra cima dele, eles matam o Thor com aquele martelão lá, que arrebenta todo mundo tal, e domina o povo lá e o filme segue dali. Quando a gente vê essa cena, eu quero ver se eu encontro ela e posto ela aqui também. Para quem não viu, é basicamente isso. A ideia que dá é que o Thor é o herói. Ele tá lá naquele país dominando aquele povo feio, brutal, rude. Tá lá tomando conta deles, dominando eles para fazer com que eles vivam de acordo com o que o povo dele entende, de acordo com, levando o progresso que o povo dele tem, que é visível, aparentemente o povo dele tem mais progresso e tudo mais, levar para eles, obrigá-los a viver de uma forma mais, uma cultura melhor. Essa é a ideia que o filme dá, mas tá errado.
A gente é levado a ver isso. Eu estou falando do filme porque o filme mostra a vida. Não só a vida de hoje, mas a vida de todos os tempos. O Thor não está lutando no planeta dele pela liberdade do povo dele. Ele está invadindo um planeta de outro povo, que seja bonito, seja feio, seja azul, amarelo, verde, de pedra, eu nem sei do que é, de madeira. Não importa. Aquele é o planeta deles. Eles vivem de acordo com a cultura deles, da maneira que eles acreditam ser melhor para eles. Eles não são os vilões. O vilão, nesse caso específico, é o Thor. O heróizinho loiro de olho azul é o invasor. É o povo que invade aquele planeta, obriga aquele povo, contra a vontade deles, a viver de acordo com o que o povo do Thor acha certo. Então o povo do Thor vai invadir o lugar, dominar e obrigar o povo daquele planeta a viver como eles acham que deveria ser. Então, a gente acaba torcendo pelo vilão. E isso se reflete em toda a história. Essa coisa do filme é uma bobagem, uma bobagem? É, mas não é não. A gente faz isso o tempo todo. Lá no início, quando os europeus, que não são o povo, não são melhores, os brancos, porque a gente fala hoje nós brasileiros, vamos lá. Nós somos um país colonizado pelos portugueses. Nós tivemos a chegada de africanos, escravos, mas que foram submetidos ao trabalho escravo, que não tinham tanta voz ativa, influenciaram a nossa cultura, sim, mas a cultura predominante é a cultura europeia, inclusive hoje na África. Os europeus impuseram a cultura deles no mundo todo. Obrigaram os países a mudar a cultura de acordo com a cultura deles, porque eles fizeram exatamente o que o Thor fez. Não eram outros planetas, eram outros continentes. Como eles tinham armas mais poderosas, eles invadiram a África e obrigaram os africanos a viver como eles. A forma como os africanos se vestem hoje não é da cultura deles, é da cultura europeia. Em todos os países da África, os africanos foram obrigados a aprender e falar as línguas europeias. O mesmo que a gente. Que língua você fala? Nosso continente americano, ele era indígena. Você teve aqui enormes, grandes civilizações indígenas. Desde lá de maias, astecas, incas, lá na América do Norte, diversas, apaches, comanches, silks. Aqui no Brasil, você tem todas as raízes indígenas. Todas essas civilizações foram dominadas, exploradas, escravizadas pelos europeus. Tiveram a sua cultura, em grande parte, destruída, encerrada ou colocada como algo inferior. A forma de viver, de se vestir na América não era essa. Essa forma de se vestir na Europa. Hoje, quem faz esse papel é os Estados Unidos. A história é contada. Eu quero que vocês entendam isso. A história é contada pela ótica do europeu. E aí ele sempre vai se colocar como superior. Então hoje, quando a gente vai falar de África, a gente tem muito pouca coisa produzida por africanos. E aí você vai usar de argumentos como assim, os africanos não têm, grande parte das civilizações africanas não é uma unanimidade. Você tem o grande império do Egito, que é na África, que desenvolveram lá a forma de escrita deles. Mas a maior parte da África, principalmente a África abaixo do Nilo, a África Negra, não desenvolveu língua escrita. E aí você ignora os milhares e milhares de anos das civilizações subsaarianas, da África Negra, porque não tinha escrita. Se não tem escrita, não tem como eu contar como era. Então eu vou contar como eles viviam a partir da chegada do branco europeu lá. E quem vai contar?
Quem vai contar é o branco europeu. Então o branco europeu ele vai contar como viviam os africanos de acordo com o que ele vê, com todos os preconceitos que ele tem. Então por que eles andam sem roupa? Por que eles comem assim? Por que eles falam assim? Por que eles têm vários deuses? Ele vai contar tudo isso de acordo com os padrões que ele tem. Ele não vai procurar entender a cultura daqueles africanos. Ele vai colocar quase como que um julgamento, por mais que finja ser neutro, ninguém consegue ser. Ninguém consegue ser. Por mais que você se finja de neutro, você vai usar em qualquer argumento, em qualquer discussão, os seus preconceitos e os seus valores. Imagina um branco europeu chegando na África que eles nunca viram e vai se deparar com as civilizações africanas lá. Por maiores que elas fossem, ele vai contar a história dessa civilização de acordo com o que ele entende, com todos os preconceitos e os valores dele. E ele vai menosprezar. Porque se não é igual a ele, é inferior. A cor é diferente, os deuses são diferentes, os hábitos são diferentes. E até para se manter no auge, ele vai menosprezar. É como se eu pedisse para você hoje fazer uma redação ou uma videoaula para mim sobre o outro time de futebol rival do seu. E te pedisse para ser neutro, por mais que você se esforçasse. Você vai em algum momento menosprezar, vai em algum momento puxar a sardinha para o seu lado. Quando eles chegam na América e encontram os índios, a mesma coisa. Quando eles chegam na Ásia, a mesma coisa. Mesmo se deparando com reinos, com impérios, com civilizações superiores a eles, tecnicamente. Quando esses europeus vão chegar na China, eles não vão encontrar uma tribo, que é a desculpa que eles utilizaram para menosprezar indígenas e africanos. Eles vão encontrar um grande império, com criações, invenções, hábitos mais desenvolvidos que os deles. Quando eles vão chegar na América Central, astecas, os incas aqui no Peru, eles vão encontrar civilizações super desenvolvidas, em muitos fatores mais desenvolvidas do que eles. Mas o que a gente sabe de astecas é contado pelos astecas? Não. É contado pelos incas? Não. É contado por quem? Pelos europeus. A história é escrita por brancos europeus, que sempre vão colocar, mesmo que de uma maneira disfarçada, sempre vão colocar como superiores os brancos europeus e os seus descendentes. E quem são os seus descendentes? Nós. Então, aqui no Brasil, nós consumimos história produzida por quem? Por livros e editoras brasileiros. Tá. Que agora, por motivos legais, por força da lei, por tudo mais, vão privilegiar, mesmo que de uma maneira bem de qualquer jeito, a história da África, a história da indígena, mas que se pudessem não tocariam no assunto. Quando eu estudei não se tocava nesse assunto. Quando eu estava no Fundamental 1, a coisa era tratada nesse pé de inferioridade mesmo, que os índios eram inferiores, que os africanos eram inferiores e os brancos invadiram e levaram progresso a essas civilizações. Pô, que progresso! Te obriga a mudar a sua forma de vida, primeiro mata grande parte da sua população, tenta de todas as formas apagar a forma como vocês escolheram viver, e te levei o progresso? Te escravizo e te levei o progresso. Então, hoje essas coisas estão mudando. Pela mentalidade das pessoas, por algumas leis que foram feitas, por mais que ainda a gente esteja longe do ideal, alguma coisa está caminhando. Mas é importante entender que o que está escrito no livro, o que você vai ver na TV, o que você vai ver em um filme, nem sempre é assim. A pessoa que escreve, a pessoa que filma, ela tem interesses. Ela tem interesses. E na maioria das vezes ela não vai dizer quais são os interesses, não. Ela vai colocar lá, você vai ler, vai assistir, nem vai perceber, mas ela vai estar te treinando. Ela vai estar te treinando
Igual aquele cachorro que você joga o osso, ele busca tal, entrega na sua mão. Aí você joga de novo, ele busca. Ela tá fazendo isso. Você nem tá percebendo, mas você tá sendo adestrado. O herói é sempre branco. O herói é sempre dos Estados Unidos. Quem salva todo mundo é sempre dos Estados Unidos. Todos os extraterrestres do universo pousam nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um imã, tudo acontece lá. Os heróis são de lá. As coisas acontecem sempre lá. São eles que vão te salvar dos vilões do Oriente Médio, ou com os vilões da Coreia, ou os vilões da África, ou os vilões da América. Todo mundo é vilão. E o americano é o herói. Tá nos filmes. Quando não é o americano, é o europeu. Branco. De vez em quando, quase que como uma caridade, assim, eles colocam um herói negro, alguma coisa indígena, mas assim, sabe, 1 em 200. E que nunca é o cara máximo, assim, sabe? Sempre vai ter algo para ser trabalhado, sempre vai ter algo para ser arrumado, tá? O preconceito de ser trabalhado assim, de cor, de sexo, de tudo. De tudo. Essas coisas vão mudando, a sociedade vai forçando que isso mude, vai, mas é muito lento. Então, para nós, meros mortais, cabe o quê? Ver o filme, é divertido, ver lá sei lá, o que vocês gostam de ver, o Capitão América. Que coisa mais ridícula que o Capitão América. Capitão América, dos Estados Unidos, com a bandeira dos Estados Unidos, com o uniforme dos Estados Unidos, com o escudo dos Estados Unidos. É o cara, é o top da bagaça toda. O Homem de Ferro, Estados Unidos. O Falcão, não sei o quê, Estados Unidos. Aí tem um russo que era vilão. Depois virou amiguinho, mas é um amigo que ninguém confia. Aí tem a mulher, que também é russa, ninguém confia. É pilantra, safada, não sei o quê. E conseguem ver? No filme, quem vai salvar tudo é os Estados Unidos. No filme de guerra, é o americano que vai sacrificar a vida. É o Tom Cruise que vai lá e desarma uma bomba que vai explodir o planeta, que os caras do Oriente Médio querem destruir o planeta. Porra, os caras do Oriente Médio, eles moram onde? No mesmo planeta. Sabe, essas coisas que a gente precisa entender. Nem tudo que é escrito, aliás, nem tudo não. Tudo que é escrito, tudo que é filmado, tudo tem uma intenção. A pessoa que produziu, ela tem uma intenção. Às vezes, eu tô fazendo por isso. Não, mas ela vai embutir ali os valores dela. Vai colocar os índios, os latino-americanos, que nós somos menosprezados todo dia. Olha como eles tratam os latino-americanos, América Central e América do Sul nos filmes. Quase como se fosse um projeto de gente, algo que ainda não é gente, sabe? Estão se esforçando. Quando falam de Brasil é futebol, samba. E da África, então, quando mostra a África é assim, destruição, fome, gente passando na miséria. Tem um filme, só para encerrar esse assunto, para vocês terem uma ideia. Tem um filme que foi produzido em 94. A maior parte de vocês não eram nem perto de ter nascido, mas só para vocês terem uma ideia. Em 94 teve uma Copa do Mundo nos Estados Unidos. O Brasil ganhou essa Copa do Mundo. E aí os Estados Unidos produziam um filme sobre a Copa do Mundo. Chamava Sobre Todos os Corações. O mesmo coração, uma coisa assim. E aí, durante os jogos da Copa, ia mostrando todos os jogos, flashes dos jogos, né? Durante todos os jogos, ia mostrando o pessoal do país assistindo o jogo no país. Então mostrava um jogo na França, o pessoal naqueles cafés, né? Aquelas cafeterias da França chiquérrimas assistindo o jogo, vibrando, tudo, assistindo o jogo. Aí mostrava o jogo da Inglaterra, eles estavam no pub, aqueles bares ingleses e tal. Mostrava um jogo nos Estados Unidos, eles lá numa praça maravilhosa, na Austrália, numa praça não sei o quê. Aí quando mostrava o jogo na África, era numa tribo, numa cabana de mato de sapê,
uma televisãozinha velha. Quando mostrava o Brasil, era um monte de índio socado numa coisa de madeira, no meio da floresta, vendo numa TV de tubo, velha pra caramba. Naquela época só tinha TV de tubo também, mas pequenininha. Como se aquilo fosse o Brasil. Como se aquilo fosse a África. Então, a França é assim, a Inglaterra é assim, o Canadá é assim, não sei. Mas o Brasil é assim. A imagem que você tem do Brasil no mundo é aquilo. Floresta, índio, pobreza. Da África, a mesma coisa. Então você vende essa imagem. A gente compra essa imagem. A gente compra. Quando mostra o pouco que você vê de África na TV, é pobreza, as ruas de terra, as pessoas mal vestidas. Você tem enormes cidades na África. Então você escolhe o que você vai mostrar. Tem a pobreza? Tem a pobreza, tem gente passando fome, tem gente passando fome, tem gente desempregada na África, no Brasil. Tem nos Estados Unidos também. Tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem em todo lugar. Pode ser em outros níveis, mas tem do mesmo jeito. O todo-poderoso Estados Unidos é o país que mais morreu gente nessa pandemia. O Brasil, com toda a cagada que vem colecionando, mesmo assim ainda tem um país, o superpotência Estados Unidos, tem mais de 500, quase 600 mil mortos. E aí? Mas quem é o criticado? Sempre são... Você escolhe. Quem produz a história, escolhe de quem ela vai falar. Isso é eurocentrismo, isso é etnocentrismo. Uma etnia como centro do universo, o centro da história. Quando você lê um livro de história sem pensar, quando você vê um filme sem pensar, os brancos estão salvando o mundo. Os europeus, os americanos salvam o mundo o tempo todo. O cara do lá, Missão Impossível, é branco. Todo filme ele desarma uma bomba que vai matar todo mundo. Eu queria saber o que vem escrito na carteira profissional desse cara. Salvador do universo. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa ter. Quando eu passo aqui para vocês a história, eu tento desmistificar um pouco disso, tento mesmo, me esforço. Mas a produção de história, de filmes, de tudo, sempre vai privilegiar. E isso... Não tem como você fugir disso. O que você pode é entender. Isso vale para a TV também. Quando você vê uma reportagem, alguma coisa, não é isento. O cara que conta a reportagem, às vezes cada assunto em cada lugar é contado de uma maneira diferente. Cada jornal se escreve com uma ótica diferente. Às vezes de propósito, ou às vezes sem... interesse nenhum, mas acontece, as pessoas escolhem sobre o que elas vão falar. Se você pegar um acontecimento, um atropelamento aí na avenida perto da escola, e pegar todas as testemunhas e colocar uma separada da outra para contar o que aconteceu, no final eu duvido que bata. Cada um vai contar uma história um pouco diferente. Em algumas o cara do carro vai ser mais culpado, em outras menos, outros vão colocar como a pessoa não olhou. A história cada um vai contar de acordo com o que viu ou sobre o que acha que viu. E aí ela vai carregar os preconceitos dela. Quando eu estou dirigindo, eu odeio quando a pessoa atravessa sem olhar. E aí ela vai, por mais que ela se esforce, ela vai acabar jogando. Pô, o cara podia ter olhado. Se ele tivesse olhado, não tinha sido atropelado. O pedestre, que está acostumado aos motoristas que não respeitam, vai jogar, vai falar, pô, o cara do carro estava muito rápido. Às vezes nem estava, mas ele vai falar que estava, porque de tanto que aquilo já vem incomodando ele, ele vai jogando. Nós somos assim. E existe uma tendência mundial a se fazer o etnocentrismo, o eurocentrismo. Colocar, tanto o eurocentrismo, colocar os europeus, isso é mais antigo, hoje é mais os estadunidenses, né? Como centro do universo, os todo-poderosos. E isso funciona por quê? Porque eles dominam os meios de comunicação. De quem são as TVs? De quem são quem faz os filmes? De onde vêm os filmes? Quem produz? Eles vão falar bem de quem? Entendeu? Então essa é a ideia dessa aula extra que eu estou dando para vocês hoje, sobre etnocentrismo e eurocentrismo. A ideia é que vocês compreendam isso e não comprem aquilo que vendem para você assim.
é isso. E você fala, ah, é isso mesmo. Não, não é não. Dá uma refletidinha. Por que estão falando isso? Por que isso está sendo mostrado? Tá certo? Essa é a ideia de sala de hoje. Todas as sextas eu vou colocar um vídeo que não é sobre um tema específico, não é sobre um tema do conteúdo de vocês, mas algo que possa agregar algum conhecimento para vocês. Tanto para entender a matéria, como até como pessoa mesmo. Trazer modificações para você como pessoa. Tá certo? Então desculpa aí que eu demorei hoje um pouquinho mais que o normal, mas é que eu precisava explicar o porquê dessas aulas de sexta, tá certo? A partir da semana que vem eu reduzo. Lembrando, não vale nota, não vale presença, nada. Essa aqui é só para trazer algo para vocês. Espero que vocês assistam e que, de acordo com o que você entender que deve, absorva o que eu estou falando para vocês. Beleza? Fui!